A seca já tinha levado o gado, o milho e a fé de muita gente. Mas não conseguiu levar a coragem de Josefina Araújo, uma menina de 18 anos que ousou dizer não ao homem mais temido da região, o coronel Raimundo Caldas. Ele tinha terras, jagunços e o respeito comprado de toda a vila. Ela tinha só um vestido gasto e uma voz firme. Naquela tarde, o coronel chegou na porteira da casa dela, montado num cavalo preto, chapéu de couro reluzindo sob o sol de fogo. Já mandei dizer, Josefina, vai ser minha mulher, disse sem abaixar o tom. Ela cruzou os braços e respondeu, eu nasci livre, coronel, e livre eu vou morrer. O silêncio que se seguiu pesava mais que a própria... A mãe dela chorava num canto, o pai tremia, e os vizinhos se escondiam atrás das janelas. No sertão, mulher que desafiava poder assim, ou sumia, ou virava exemplo. E você, se tivesse vivido naquele tempo, teria coragem de dizer não também? Antes da gente continuar essa história real de coragem e perigo, aperte no botão de curtir que está logo abaixo, se inscreve no canal e comenta de onde você assiste. Essas histórias do nosso Brasil merecem ser lembradas. E hoje você vai conhecer a menina que desafiou um coronel. E mudou o destino de uma vila inteira. O ano era 1933, e o sertão do Piauí ardia sob o sol que parecia não ter dó de ninguém. Depois da crise do café e das revoltas de 32, o Brasil ainda tateava o rumo. Mas por aquelas bandas, o poder tinha nome e dono. Coronel Raimundo Caldas. Homem de palavra dura, chapéu sempre baixo e jagunços espalhados pelas veredas. Nada acontecia sem que ele soubesse. E o que ele queria, o povo chamava de lei. A vila de Nossa Senhora da Penha vivia à sombra desse homem. Era uma terra pequena, de casas de barro e gente acostumada a sofrer calada. A igreja, a venda e a casa do coronel formavam o triângulo do poder. Fé, comida e medo. Quem desobedecia perdia o trabalho, ou o sossego. Foi nesse chão duro que Josefina Araújo cresceu, filha de lavradores pobres, mãos marcadas de enxada e coração feito de coragem. Aprendeu cedo que o sertão não perdoava fraqueza, mas o que ninguém imaginava é que um dia ela enfrentaria o homem que todo mundo chamava de dono da chuva. O povo cochichava nas esquinas, essa menina vai se meter em desgraça. Mas quem olhasse nos olhos de Josefina, via que ela já tinha feito sua escolha, viver de cabeça erguida, mesmo que o preço fosse alto demais. E foi nesse sertão de promessas secas e olhares baixos que a história dela começou a tomar o rumo que ninguém ousava prever. Antes do medo, antes da raiva, Josefina era só uma menina da roça, filha de Dona Zefa e seu Joaquim, gente que tirava o sustento do chão, rezava ao entardecer e sonhava com chuva. A casa era pequena, de barro batido, mas cheia de riso e cheiro de café torrado. Nas tardes de domingo, ela sentava no alpendre com a mãe, costurando pano velho para fazer vestido novo. O pai, calado e terno, dizia sempre, coração bom não precisa ser grande, basta bater forte. Josefina cresceu ouvindo histórias de valentia, de mulheres que enfrentaram a seca, a fome e até o juízo dos homens, mas nunca imaginou que um dia seria o nome dela o sussurro da vila. Tinha mãos firmes, voz doce e um temperamento que nem a seca dobrava. Quando a maioria se calava diante do coronel, ela falava o que pensava. Se Deus quis dar língua para a mulher, foi para ela usar, dizia, meio rindo, meio séria. A mãe se benzia, temendo o destino da filha. Minha filha, coragem demais no sertão vira pecado. Pecado é viver com medo, mãe, respondia Josefina, sem abaixar o olhar. Mesmo jovem, ela já era conhecida por ajudar os vizinhos. Quando alguém adoecia, ela levava chá de arruda e fé. Quando faltava pão, dividia o pouco que tinha. E quando o coronel mandava buscar moças para servir em sua casa, ela era a única que se escondia atrás do curral. Melhor passar fome do que perder a liberdade, dizia. Mas a liberdade no sertão de 1933 era um luxo caro. E bastava uma palavra atravessada para mudar o rumo de uma vida inteira. Foi numa dessas tardes, quando o sol se punha avermelhado sobre as pedras secas, que o nome de Josefina chegou aos ouvidos do coronel.
E foi aí que o destino começou a se mover. Não com o vento, mas com a ambição de um homem acostumado a ter tudo o que queria. O aviso chegou com o som dos cascos na estrada. 3 jagunços do coronel vieram na frente, poeira subindo atrás deles como prenúncio de desgraça. O sol batia forte e o terreiro parecia arder sob os pés de seu Joaquim, que tremia sem dizer palavra. Dona Zefa agarrou o terço e se pôs a rezar. O cavalo preto do coronel parou diante da casa. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o barulho das moscas no curral. O coronel desmontou, devagar, o chapéu cobrindo metade do rosto. Então é essa a moça que acha que é mais forte que o destino, disse olhando Josefina de alto a baixo. Ela não respondeu. O vento trouxe o cheiro de poeira e suor, e os olhos dela não piscaram. Coronel, minha filha é só uma menina, implorou a mãe. Menina que me enfrenta vira mulher por minha conta, respondeu ele seco. Josefina deu um passo à frente, o rosto firme. O senhor pode mandar no gado, nas terras, até na chuva. Mas em mim, não. O coronel sorriso frio. Então vai aprender do jeito mais duro. Fez um sinal e os homens se aproximaram. O pai dela tentou impedir, mas foi empurrado. A lamparina caiu no chão, espalhando o óleo, o cheiro de fumaça misturado ao medo. Josefina gritou, mas não chorou. Foi arrastada até a estrada, o vestido rasgando nos espinhos, o sol batendo forte sobre o rosto. Quando olharam para trás, Dona Zefa estava ajoelhada, os joelhos afundados na poeira, rezando baixinho. Onde o senhor me leva? Perguntou Josefina, a voz embargada. Pro lugar onde vai aprender a ser obediente, respondeu o coronel montando novamente no cavalo. O tropel ecoou longe, sumindo no horizonte, e a casa ficou em silêncio, só o estalar da madeira queimando no chão. E foi assim que a coragem virou sentença. No sertão, quando uma mulher dizia não, o castigo vinha rápido e às vezes com o peso do mundo nas costas. A lua daquela noite parecia maior que o céu. Josefina caminhava descalça pela estrada, o corpo doído, o rosto sujo de poeira e lágrimas secas. Os jagunços haviam a deixado numa estrada de terra, longe de tudo. O cavalo do coronel sumiu no horizonte, levando com ele o pouco de paz que restava. O vento frio batia no rosto e cada passo era uma prece muda. A lua iluminava o chão rachado e o som dos grilos se misturava ao eco distante dos cascos. Ela andou até o amanhecer. Chegou a uma casinha isolada, onde um homem velho tirava leite da vaca. Seu moço, me dá um copo d'água, por favor. Pediu quase sem voz. O homem olhou para ela, reconheceu o rosto. Você é a menina que desafiou o coronel, né? Sou. Mas só quero um gole d'água. Ele desviou o olhar. Vai embora antes que me vejam ajudando. E fechou a porteira. O barulho seco da madeira batendo soou como um tiro. Seguiu adiante, o sol nascendo devagar, pintando o céu de vermelho. As pernas tremiam, o estômago vazio ardia. Encontrou uma mulher na beira da estrada vendendo rapadura e farinha. Moça, tem um trocado? A mulher olhou rápido ao redor, assustada. Eu não posso me meter, minha filha. O coronel mandou procurar por você. Eu não fiz nada de errado. Fez sim, respondeu a mulher com pena. Disse não. Josefina continuou andando, cambaleando. À tarde, avistou uma pequena capela de barro. Entrou e se ajoelhou diante do altar, os joelhos feridos no chão frio. Meu Deus, me dá só um canto para descansar. O padre apareceu, assustado. Quem é você? Só uma alma cansada. E se aproximou, reconheceu o rosto e recuou. Saia daqui, filha. Eu não posso lhe proteger. Mas é casa de Deus, sussurrou ela. Deus perdoa, mas o coronel não. Ela saiu sem olhar para trás. O sino tocou ao longe, triste, e o sol começou a descer. Josefina caiu de joelhos na beira da estrada, o corpo rendido, o espírito em pedaços. 3 portas se fecharam. E no sertão, quando até a fé vira silêncio, é sinal de que o milagre já está a caminho, mas ainda escondido pela poeira. O dia se despedia com um sol cansado. A estrada já não parecia ter fim, e o corpo de Josefina não obedecia mais. Os pés rachados sangravam, e o vestido sujo de poeira pesava como se fosse feito de pedra. O vento trazia o cheiro seco da terra queimada,
e nenhum sinal de alma viva por perto. Ela tropeçou, caiu de joelhos e tentou rezar. Mas a boca seca já não deixava sair som. O terço escorregou dos dedos e ficou ali entre as pedras. O céu começou a mudar de cor, do dourado para o violeta, depois para o azul profundo do abandono. As lembranças vinham em lampejos, a mãe rezando, o pai calado, o coronel rindo. Tudo parecia distante, quase sonho. Uma lágrima desceu devagar, misturada à poeira. Ela deitou de lado, os olhos buscando a lua que começava a surgir. Por um instante, o silêncio foi quebrado por um som distante. O trote de um cavalo firme, cadenciado, vindo do horizonte. Josefina tentou levantar, mas o corpo não respondeu. O mundo girava devagar, como se a vida estivesse se despedindo. A sombra de um cavaleiro se desenhou contra o céu. Chapéu baixo, casaco escuro, olhar oculto. Ele desmontou, se aproximou e parou ao lado dela. Ajoelhou-se, tocou o ombro da moça e percebeu o pulso fraco. "Ei, me escuta?" disse, voz rouca, cansada. Nada. Só o sopro do vento e o ranger do couro do arreio. O homem olhou para o céu, respirou fundo e murmurou: "Justo hoje que eu jurei não me meter mais com ninguém." E foi assim, entre a morte e o arrependimento, que o destino resolveu cruzar o caminho de duas almas quebradas pelo mesmo sertão. O cavaleiro olhou de novo para a moça caída. O peito dela subia e descia devagar, quase imperceptível. O homem suspirou fundo, tirou o cantil da sela e despejou um pouco d'água nos lábios rachados dela. Josefina abriu os olhos por um instante, confusa, enxergando apenas o brilho do entardecer e o vulto de um rosto cansado. "Bebe. Devagar", disse ele, voz rouca. Ela tentou falar, mas a garganta queimava. "Quem é o senhor?" O homem, que devia ter seguido andando, pegou-a nos braços e colocou sobre o cavalo, com o cuidado de quem não queria se importar, mas já se importava. Atravessou a estrada até uma velha tapera de barro, cercada por mandacaros. Era ali que ele vivia. Antônio Benevides, ex-soldado da Revolução, homem que trazia nas costas mais arrependimentos do que lembranças. Colocou a moça numa rede, acendeu a lamparina e ficou observando. O rosto dela estava coberto de poeira, o cabelo grudado no suor, mas havia algo nos olhos dela, mesmo apagados, que lembrava a vida. "Escuta aqui, menina", disse ele, sério. "Eu não sou santo. Se ficar, vai trabalhar. Não quero choro, nem pergunta. Aqui é lugar de silêncio." Josefina assentiu com a cabeça, sem força para responder. "Tá bom, só não me mande de volta." Antônio virou o rosto, fingindo não ouvir. Pegou uma velha caneca de ferro e encheu de caldo quente. "Come. Amanhã tem sol de novo, e o sol não tem dó de ninguém." Naquela noite o vento batia nas telhas e o cheiro de terra molhada invadia o ar. Josefina adormeceu na rede, e Antônio ficou ali, quieto, olhando as brasas da fogueira. No rosto dele, a sombra do passado ainda pesava. Mas pela primeira vez em anos, o silêncio daquela casa parecia menos vazio. No sertão, às vezes, a ajuda vem com voz dura e rosto fechado, mas é o coração que decide, mesmo quando a boca diz não. O tempo no sertão corre diferente. Parece que o sol mede os dias pela coragem de quem acorda. Depois de uma semana, Josefina já conseguia se levantar sozinha. O corpo ainda doía, mas o olhar tinha voltado a brilhar. A tapera, o silêncio que antes pesava, começou a se encher de som. O estalar da lenha, o canto distante das rolinhas e o barulho da agulha costurando o pano velho. Antônio Benevides saía cedo, cavalo, faca e olhar perdido. Quando voltava, encontrava o chão varrido e o feijão pronto. Não dizia obrigado, só resmungava. "Bota menos sal da próxima vez." Josefina ria. "É o senhor que tem língua fraquejada." Ele fingia não escutar, mas o canto do lábio denunciava um quase sorriso. Às vezes, ao entardecer, ele se sentava na porta e ficava olhando o horizonte. Ela vinha e deixava uma caneca de café do lado dele, sem dizer nada. Os dois observavam o céu se apagar, o vento trazendo o cheiro de chuva distante. Nessas horas, o silêncio deixava de ser muro e virava ponte. Uma noite, quando a lamparina tremia, Josefina falou: "O senhor tem olhar de quem perdeu alguém."
Antônio demorou a responder. Perdi a fé, menina. A fé é teimosa. Às vezes se esconde, mas não morre. Ele desviou o olhar tocado por dentro, mas não quis mostrar. Com o tempo, ela começou a plantar perto da cerca, umas mudas pequenas, verdinhas. Ele olhou e disse sério: "Nada nasce aqui." Ela respondeu sorrindo: "Então, é hora de provar que o senhor está errado." E foi assim, devagarinho, que duas solidões começaram a aprender a dividir o mesmo silêncio. Não por amor, mas porque até o deserto precisa de sombra para não enlouquecer. As chuvas vieram curtas, mas foram o bastante para fazer o sertão cheirar a vida. Josefina e Antônio começaram a ser vistos com outros olhos pelos vizinhos, alguns de curiosidade, outros de maldade. Um homem e uma mulher, sozinhos, debaixo do mesmo teto. No sertão de 1933, isso era motivo para reza ou para condenação. Na feira da vila, as línguas afiadas começaram o trabalho. Dizem que dormem na mesma casa. Deus que me perdoe, mas isso é escândalo. E o coronel será que sabe? O boato chegou rápido, e como o sertão não perdoa quem esquece o medo, o padre Norberto e o delegado Amâncio decidiram subir até a tapera. Era um domingo de calor morno. Josefina lavava roupa no poço quando ouviu o tropel. Antônio, sentado no alpendre, se levantou devagar. O padre desceu do cavalo e falou com voz firme: "Meu filho, dizem que a moça vive aqui sem bênção, sem papel, sem decência." Antônio cruzou os braços. "E desde quando a decência tem dono, padre?" O delegado interveio. "O coronel não vai gostar disso. Ele ainda quer a moça de volta." Josefina levantou o olhar, as mãos molhadas pingando no chão. "Eu não sou mercadoria para quererem de volta." O padre tentou amenizar. "Minha filha, a língua do povo é cruel. Para calar isso, só há dois caminhos: casar-se ou ir embora." O silêncio pesou. Antônio olhou para ela, e pela primeira vez o medo nos olhos dela era mais pelo que ele faria do que pelo que diriam. Ela falou baixo, mas firme: "Eu não vou mais fugir, seu padre. Já fugi demais." O padre suspirou. "Então, domingo que vem, espero os dois na igreja." O delegado completou: "Ou então cada um segue sozinho, e sem sossego." Os dois montaram e se afastaram devagar. Josefina ficou parada, o pano escorrendo água nas mãos. Antônio virou, o coração apertado. "E agora, menina?" Ela respondeu sem hesitar. "Agora ou a gente enfrenta o povo, ou volta pro nada. O sertão sempre cobra caro de quem tenta viver fora da lei dos homens, e às vezes o preço da liberdade é ter de provar que ela existe." O domingo amanheceu com o sino da igreja batendo pesado, como se o som anunciasse mais que uma missa, um julgamento. A vila toda estava reunida. No adro da igreja, o padre Norberto ajeitava a batina. O delegado cochichava algo no ouvido do sacristão, e as beatas se abanavam, ansiosas. O coronel Raimundo Caldas também estava lá, o rosto endurecido pela raiva e pelo orgulho ferido. Quando o relógio marcou 9 horas, Antônio Benevides apareceu montado em seu cavalo, vestindo roupa limpa e chapéu na mão. Ao lado dele, Josefina, de vestido simples e olhar firme, caminhava descalça, o rosto erguido, sem vergonha nem medo. O burburinho foi imediato. "Lá vem ela. O que vão fazer?" "Que Deus tenha piedade." Antônio desmontou e olhou para a multidão. "Eu não vim pedir perdão." Começou voz grave. "Vim dizer que ninguém aqui tem direito de apontar dedo para essa moça." Josefina respirou fundo, os olhos marejados. "Eu não vim para esconder pecado. Vim para mostrar que mulher também tem direito de escolher." O coronel deu um passo à frente. "Essa história acaba hoje, menina." Antônio respondeu antes que ela abrisse a boca. "Acaba sim, coronel, mas do jeito dela, não do seu." O padre, emocionado, levantou a voz. "Diante de Deus e do povo, o que desejam?" Antônio olhou para Josefina. Ela sorriu de leve. "Desejamos viver com o nome limpo e cabeça erguida." "Então que assim seja," disse o padre, fazendo o sinal da cruz. O sino tocou alto. O povo silenciou. Josefina e Antônio se olharam como quem entende que, às vezes, o maior amor é o respeito. O coronel virou as costas e foi embora, engolido pela poeira. E foi sob aquele som de sino e vento quente que o sertão aprendeu uma lição antiga.
Coragem é quando o coração decide o que a boca do mundo tenta negar. Depois daquele domingo, o vento do sertão parecia soprar diferente. O nome de Josefina Araújo, antes sussurrado com escárnio, virou exemplo de firmeza. O povo começou a falar baixo perto dela, não por medo, mas por respeito. Até as beatas, antes rápidas na língua, agora diziam: aquela menina tem mais coragem que muito homem desse lugar. Antônio Benevides voltou à sua rotina de sempre, mas o semblante dele já não era o mesmo. Tinha nos olhos o alívio de quem finalmente encontrou propósito. Continuava calado, mas quem o via na feira percebia. Havia leveza nos ombros antes pesados, e quando alguém lhe perguntava por Josefina, ele só respondia: tá onde sempre quis, de pé e livre. O coronel Raimundo Caldas, humilhado diante de todos, perdeu mais que o poder, perdeu o medo que o povo tinha dele. Suas ordens já não ecoavam com o mesmo peso e seus jagunços começaram a ir embora. A terra, que antes obedecia ao chicote, passou a florescer na paz. Josefina, agora respeitada, passou a ensinar as meninas da vila a costurar, a ler e, acima de tudo, a não abaixar a cabeça. Fez da tapera um abrigo para quem precisava recomeçar. Às vezes, ao entardecer, se sentava na varanda ao lado de Antônio, tomando café e olhando o horizonte. Nenhum dos dois dizia palavra. O silêncio deles dizia tudo. E assim, no sertão de 1933, uma moça simples mostrou que a liberdade não precisa de arma nem de grito, só de coragem para dizer não e seguir firme depois. Os anos passaram, mas o nome de Josefina Araújo continuou vivo nas bocas e nas rezas. O povo dizia que depois dela, o sertão aprendeu a respeitar as mulheres e a olhar diferente para as filhas que antes eram caladas pela pobreza e pelo medo. A velha tapera onde ela e Antônio Benevides viveram virou abrigo para quem chegava fugido da seca ou da injustiça. Na parede de barro, Josefina pendurou um pedaço de pano bordado com uma frase que ela mesma escreveu: quem aprende a dizer não, aprende a viver. Quando ela partiu, anos depois, a vila toda acompanhou o caixão simples até o alto da colina. O sino da igreja tocou, o mesmo que um dia julgou, e agora se despedia com respeito. Antônio, já velho e curvado, deixou um ramo de mandacaru sobre o túmulo e murmurou: você venceu, menina. Venceu do jeito mais bonito, de cabeça erguida. E dizem que quando o vento passa por ali ao entardecer, o barulho que se ouve entre os galhos é como uma voz firme dizendo não. Mas dessa vez não de raiva, de paz, porque no sertão a coragem deixa marcas mais fundas que a chuva, e a de Josefina virou estrada, para quem ainda tem medo de andar sozinha. Se essa história te tocou, aperte no botão de curtir que está logo abaixo, se inscreve no canal e comenta de onde você assiste. Essas memórias mantêm viva a coragem de quem construiu o Brasil com as próprias lágrimas. E olha, tem um vídeo aqui ao lado que você não pode deixar de assistir. É outra história real, daquelas que deixam o coração apertado e os olhos marejados. Clica ali e confere. Eu te espero lá.